Oi, Mônica. Tá me ouvindo? Aqui fica escuro. Tem que colocar uma luz aqui pra gente se ver melhor. Tá me vendo? Tô te vendo bem, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Uhum. Que ótimo. O pessoal começou a entrar aí, né? Uhum. O pessoal tá entrando. Enquanto isso, a gente vai aproveitando o tempo, né? Em função do Instagram. Primeiro, eu queria te agradecer. é, Não tem nem forma de te agradecer por estar aqui nesse momento, né? Sempre que eu te solicitei, você foi sempre solícita comigo e eu acho você uma pessoa incrível, admirável, o seu trabalho, de tudo que você faz. Admiro o trabalho do Seconte, né? Que eu imagino o trabalho como diretora que você exerce lá. Eu, com o núcleo de psicologia aqui, a gente já está um trabalhando danado, né? E o time de São Paulo é bem diferenciado, né? Então, seja bem-vinda. Muito obrigado a todos que estão comparecendo aqui, que vai ver esse vídeo depois, ou que está nesse momento aqui, nesse horário, durante a semana, nesse momento, né? Então, agradeço a todos que estão presentes e que ainda vai entrar, tá? E a gente vai falar sobre a importância da flexibilidade psicológica, né? Que é a variabilidade comportamental, que é muito importante. Então, seja bem-vinda, fala toda sua, a gente vai trocando ideia e fica à vontade. Muito obrigada. Primeiro, por essa tão. Eu que agradeço o convite, Imagina. essa oportunidade de falar isso. E, e realmente, né, a gente trabalha pra caramba, né? Mas que a gente tem bastante trabalho, né? É um bom sinal. Fico muito feliz com esse interesse hoje em dia pelas terapias contextuais, né? Como tem crescido cada vez mais, as pessoas estão querendo conhecer, estão querendo se aproximar. Então, é uma alegria estar aqui. Muito obrigada. Imagina, por nada. Eu, aliás, gosto muito de São Paulo, né? Apesar que o time de São Paulo é muito rápido, né? Eu, como se diz, eu amo São Paulo, né? Ah, Em todas as variabilidades comportamentais. nossa, cara. Uma brincadeira. Mas eu sei o quanto o tempo de São Paulo é muito, muito corrido, né? O time é muito diferente daqui de Goiânia, que a gente faz tudo em 20 minutos. Então, Mas eu queria em São Paulo. Moro um pouquinho a situação, né? São Paulo capital é bem é, uma cidade tranquila, é verdade. E aí, mas Mônica, vou como é que saber. a gente pode. Faz sua fala, fica tranquila, à vontade, a fala é toda sua. E a gente vai bater um papo, se de dúvida, eu vou contextualizando também. Não consigo aqui seguir. Acabei com uma querida pai. Nossa, legal. Mas eu não vou ficar com tudo aqui. A sua internet está falhando um pouquinho, não sei se é a minha, a sua, está um pouquinho. É, Tá, parece que tá. tá. Você me Parece que tá. ouve bem sem gravar? Eu te ouço. O meu som tá falhando para todo mundo? O pessoal está sinalizando que o som está falhando, né? Piscines de Ribeiro. Ué, Agora tá ok, estou te ouvindo bem. alguma falha aí na internet, mas vamos lá então. Tô vendo que tá dando eco. Minha aula tá dando retorno no seu. Acho. Eu vou baixar o volume então, só um minuto. Esse melhor.
Vamos Tá melhor? ver. Sim, vamos ver. Que eu acho que estava. Acho que era o retorno aí que estava dando no seu celular. É, então, a gente combinou de falar um pouquinho sobre a importância da flexibilidade psicológica, né, na variabilidade comportamental. Fiquei pensando em como entrar nesse assunto, né? Acho que primeiro seria importante a gente contar um pouquinho para quem não está muito familiarizado com isso, né? Contar um pouco primeiro por que é importante a variabilidade comportamental, né? Antes de falar da flexibilidade psicológica, né? É, a gente entende dentro da perspectiva das terapias contextuais que a gente precisa ter um repertório amplo para lidar com diferentes situações, porque os contextos variam muito, né? Então, os comportamentos que a gente usa em determinadas situações não vão servir para outras situações, né? Então, se a gente tiver uma rigidez psicológica, se a gente sempre agir de forma, ia funcionar bem, né? Só que às vezes não é muito fácil, traz dificuldades para a gente, né? E eu acho que a sua internet está falhando, estava rodando aqui. Eu tô do lado do mudo, assim, tá funcionando bem para mim, tô te ouvindo normal. É, então, é, então, assim, dentro da terapia de compromisso, e para que eu possa dar de comportamento, estão dizendo que está travando bastante. O meu está travando. É que acho que não tem como, né? Como está sendo transmitido pelo seu, né? Não dá para saber o dia, né? Esse horário é um pouco sobrecarregado também, né? 19 horas, o pessoal faz muita live. Entendi, entendi. Aqui minha internet também parece que está bem, mas o que eu estou percebendo é às vezes o apitando um pouquinho, né? Dando retorno. Mas vamos lá. O pessoal vai avisando a gente aí, então, se estiver travando demais, tá, gente? Eu vou repetindo aqui se for necessário, né? Então, eu estava falando da questão da flexibilidade psicológica, que dentro da terapia de aceitação e compromisso, a gente entende que grande parte do comportamento humano se deve à nossa dificuldade de sustentar contato com as experiências, né? Porque viver não é fácil, né, Fernando? Então, quando Verdade. vai se engajar em coisas importantes para a gente, isso acaba trazendo emoções, né? Trazendo pensamentos difíceis, muitas vezes. E se a gente não consegue sustentar contato com essa evolução interna ali, né, com esse reboliço que as coisas causam na gente, a nossa tendência é procurar a primeira saída de emergência, né? A gente vai procurar sair da situação e para tentar controlar isso, para tentar não sentir o que é desconfortável para a gente, né, e tudo mais. Só que quando a gente começa a agir dessa maneira, a gente começa a deixar de fazer coisas que justamente trariam significado para a nossa vida, né? Que tornar a vida mais valorosa para a gente, mais significativa, né?
E aí é que entra, então, a questão da flexibilidade psicológica, né? Como é que eu faço para não ser carregado pelas experiências? Como é que eu faço para é, não ser assim, tomada pelo impulso de me livrar daquilo que eu não quero sentir, né? E aí é que entra a nossa abordagem, a ACT, né? A terapia de aceitação e compromisso. Mas eu queria conversando e assim, sei lá, e trazendo, né, as questões das pessoas, as suas, para a gente. Muito interessante, muito interessante sua fala, né? Que assim na última live que eu fiz com o Baná, falando sobre cultura, né? E eu falava dessa rigidez com ele também, e assim ele falava, às vezes a pessoa ela não tem respostas, né? Não sabe como responder naquele nicho cultural que ela vive, né? Em função disso, ela cresce às vezes com um modelo cultural, aqueles 3 níveis de seleções que Skinner apresenta para a gente, né? De personalidade. Então, a pessoa, às vezes, ela cresce num nicho cultural muito rígido, né? Muito instituições, né? Igrejas, independente da religião, não estou falando de religião específica, mas quando tem uma doutrina, né? Quando tem uma doutrina muito rígida, e as pessoas crescem com rigidez muito grande. E aí, quando elas não aprendem a discriminar e tatear muito bem esses comportamentos, né? E em função disso, quando ela cresce, ela vai ter problemas de habilidades sociais, de variabilidade, e de todas essas questões, assim, de se relacionar com o outro, né? Então, essa rigidez, ela é aprendida, né? É discriminada ainda quando na personalidade da criança, né? Quando ela começa a crescer, e a pessoa, quando tem um nicho cultural muito rígido, ou um nicho familiar, né, independente do contexto que ela vive, é contextual, né? Então a gente quer, quem vê forma não vê função, né? Então a gente tem que ver a função desse comportamento, né, para entender e compreender o contexto da vida dela, né? Eu acho interessante, Fernando, porque a análise do comportamento ela traz um olhar muito humanizador, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, nisso, né? Que uma pessoa, quando ela não está lidando bem com alguma coisa, aquilo não é defeito dela, não é algo para ser criticado sobre a pessoa, né? Mas a gente tem um foco muito grande no repertório, em pensar qual repertório comportamental mesmo para aquela pessoa, né? E isso eu acho muito, muito humanizante, né? Você pensar sobre essa perspectiva, né? E pensar que realmente os comportamentos eles são gerados dentro de contextos socioculturais, né? Então, quando você traz essa questão da rigidez, a rigidez não é uma novidade dentro da análise do comportamento, né? O estudo sobre isso, sobre a inflexibilidade, é uma coisa que não começou com a ACT, né? E essa questão disso está bastante associado ao controle por regras. Então, o que você estava dizendo, né, desses ambientes mais rígidos. Né? Então, quando a gente tem ambientes em que as regras são muito fortes, né? O comportamento de seguir regras foi muito reforçado naqueles contextos, né? Isso causa uma insensibilidade às contingências. Então, as pessoas têm essa dificuldade de separar aquilo que elas aprenderam como sendo o certo a ser feito daquilo que está sendo o certo para aquele contexto específico. Ou seja, aquilo que está funcionando, aquilo que está dando certo, né? E não que é o certo absoluto, né? Estou com um cachorro aqui que é só eu comentar. Adoro. Um minutinho,
prender, porque senão não ia conseguir fazer a live com você. É muito gostoso. Se eu tivesse prendido, a gente ia estar escutando o choro dele lá de longe. Mas então, é muito interessante, né? O Balaco foi um grande mestre, eu, assim, né? Eu estudei muito os textos dele. Eu não fui aluna diretamente dele, porque ele dava aula na PUC de São Paulo, e eu estudei aqui na Unesp de Bauru, né? Mas eu acompanho ele desde 1996, Uau, bacana. de hoje, né? Porque eu ia aos congressos da BPMC, né? E adorava ouvi-lo, depois adorava ler o que ele escrevia no, nas publicações, né? Na Revista Brasileira e no. Como é que chama aquele. Era, oh, meu Deus do céu, eu tenho artigo, até capítulo, naquelas coletâneas que eles faziam depois da BPMC, né, que eu esqueci o nome lá da publicação. Essa hora a gente já está meio cansado, a memória começa a falhar. Verdade. Mas, então, assim, é muito gostoso ver, né, o quanto as coisas vão, vão se encaixando, né? Ai, o Alisson, do Terapia do Humor, eu vi aqui. Ei, não. Eu, eu também amo BH, Alisson. Eu amo vocês. Bom demais ter você aqui, viu? Adoro o Alisson. Pois é, mas é muito interessante isso, né? O quanto tem essa conexão, né? Porque algumas pessoas não sabem disso. Algumas pessoas que chegam na ACT, assim, né? Sem conhecer todo o histórico por trás, não sabem de toda a base da análise do comportamento que tem por trás, né? Sim, Da PGC. é muito importante isso, essa fala sua. Até vi o Medeiros uma vez falando de pistas contextuais. É interessante entender a base da análise do comportamento para a pessoa já compreender um pouco melhor as contextuais, porque senão ela não consegue contextualizar e entender que é uma nova linguagem, mas é a análise do comportamento e a base sólida, né? E é uma ciência comportamental. Exatamente, é. A gente entende a ciência comportamental contextual, né, que é a base ali do fazer ciência dentro das terapias contextuais, né, como uma derivação do behaviorismo radical, né? Então tem muitas coisas em comum e tem alguns pontos divergentes, né? Por exemplo, no contextualismo funcional, a gente tem um pouco mais de abertura para usar alguns termos que a gente não usa na análise do comportamento tradicional. Por exemplo, usar a palavra mente, né? Que para mim uma, foi um desafio ter a habilidade digital. Fui, eu fui Eu treinada. também eu tenho dificuldade dessa terminologia, mas os pensamentos, enfim, outras nomenclaturas. Na realidade, eu fui entendendo aos poucos, né, a importância de ter claro o porquê do Skinner ser tão antimentalista, né? Então tem questões pragmáticas ali, tem questões muito pragmáticas, não é simplesmente um pressuposto ali, uma coisa da cabeça dele, é porque Skinner ele traz como objetivo da ciência prever e controlar o comportamento humano, né? Que a gente dá uma amenizada nisso quando a gente vai para ciência comportamental contextual, a gente fala em prever e influenciar o comportamento humano e não em controlar, né? Mas então, tendo em vista esse objetivo,
eu tiver causas mentalistas, eu não vou conseguir cumprir esse objetivo. É por uma razão muito simples, né? Se eu tiver uma causa ali mentalista, não vai ser manipulável, né? Mas acontece que usar a palavra mente não nos torna mentalistas, né? É a forma de compreender as causas do comportamento que vai diferenciar. De onde que eu entendo que é o comportamento, né? Então tem essa questão, né, da gente ter um pouco mais de abertura, tem a questão do uso da teoria das molduras relacionais, né, que você falou aí das dicas contextuais, né, que é o que a gente fala em RFT, né, que o comportamento fica sob controle, né, dessas dicas são aprendidas também, né, são relações aprendidas. E então, essa diferença em relação ao behaviorismo radical de Skinner, que vai usar o comportamento verbal, né, como base do estudo de linguagem. Então, tem algumas diferenças ali, mas aquela base, o jeito de entender, né, o Skinner era um contextualista, né, Skinner entendia o comportamento sempre como uma ação ocorrendo no contexto, né, como algo ali que não podia ser dissociado do contexto, né? Então, essa base está ali, né? A lógica está presente. Interessante isso. Sua fala, Mônica, tem até uns memes, né, que tem na internet que eles colocam a pipoca, né, falar você tem que ser como uma pipoca, estourar de dentro para fora, né? E eu sempre falo em algumas palestras que eu já dei aqui em Goiânia, ok, mas tudo bem, mas essa pipoca não teve uma relação do organismo ambiente, ela não teve contato com óleo e fogo para poder estourar, né? Então você é o que você pensa ou o que você faz, né? Então essa relação de organismo ambiente é o contexto, né? A gente tem que entender o contexto, o que está relacionando, a pessoa está se encontrando ali naquele momento, se localizando, para a gente compreender de fato o que acontece com essa pessoa, o porquê dessa rigidez, né? É como eu vi uma live sua, um vídeo seu muito antigo, né, na análise funcional, a análise funcional é como sintonizar uma rádio muito difícil, né? A gente tem que ver para cima, para baixo, para o lado, e sintonizar muito, é muito minucioso e melindroso para a gente entender realmente o comportamento que a pessoa está emitindo, né? Qual que é a função desse comportamento. Exatamente. E é muito interessante, né, Fernando, porque você estava falando, né, que quem vê forma não vê função, né? Na verdade, acho que assim, a gente tem que também olhar para a forma e para a função, né? Mas se eu ficar focada só na forma, eu deixo de perceber o para quê, né? De alguma maneira, né? E, e aí eu acho que aí eu me lembro porque eu usei muito assim, né? Que tanto quando eu dava aula de análise do comportamento, dava aula de terapias comportamentais, né? De terapia comportamental, quanto depois mais para frente, já professora de contextuais, eu usava muito um texto dele que é o Técnicas Cognitivo-Comportamentais e Análise Funcional, né? E ele vai explorar muito essa questão da função, né? Eu vou precisar fazer uma coisa, Fernando, porque assim, o meu cachorro aqui, me dá um segundo que eu vou pegar lá um negocinho para ele, porque eu estou perdendo a concentração aqui por causa. Fique à vontade, fique à vontade, fique tranquila. Só me. A Mônica deu uma saidinha, mas já está voltando, pessoal. Então, só para resolver um problema com o cachorrinho dela. Olha, gente, isso daqui Pronto. eu
quando eu dava aula de terapia comportamental, eu sempre brincava, né? Eu tinha uma poodle, faz muito tempo que eu estou em graduação, né? Mas eu tinha uma poodle e eu sempre falava, eu vou contar para vocês tudo que vocês não podem fazer porque eu fiz, né? E eu tinha jurado para mim mesma que eu não ia repetir esses erros com o Nino, meu cachorrinho atual, mas eu repeti vários. É, é, é complicado isso. Então, aí eu passo essas vergonhas de vez em quando. Eu tenho que ir lá e buscar alguma coisa para ele. Pronto, trouxe um biscoitinho aqui, aí agora Ele sabe a alma, né? Então, deixa eu resgatar lá, falando de função, né? É, eu estava tentando lembrar do texto do Banaco, né? Agora eu perdi o raciocínio. Tinha alguma coisa a ver com essa questão de forma e função, né? Mas eu acho que assim, olhar para a função do comportamento é uma coisa que traz para a gente aquilo que eu estava dizendo, tirar da culpa da pessoa, né? Porque é fácil culpar alguém que faz ou ela deixou de fazer uma terapia. Ah, aquela pessoa não tem força de idade, estava falando da pipoca aí, né? De dentro para fora e tal, né? As pessoas têm muito essa visão do de dentro para fora, né? Quando na realidade esse tipo, por exemplo, né, de olhar é que impede aquilo que a gente estava falando dos objetivos da ciência, né, na perspectiva. Porque se eu só não não tem força de vontade, isso não é uma. Como é que eu faço? Então, eu vou lá dar uma injeção, né, força de vontade. Eu vou ter que olhar o que é que está impedindo esse comportamento de acontecer, né? Então, eu vou ter que olhar para as variáveis que são passíveis de manipulação para que eu possa fazer alguma coisa, porque senão a gente fica só culpando os outros e a gente não tem muito o que fazer, né? Então, na perspectiva da EC, a gente vai olhar muito sob esse paradigma da flexibilidade ou inflexibilidade psicológica, né? Quando alguém diz, então, que quer fazer alguma coisa e não consegue fazer, o que está impedindo? Que repertório que está faltando para ela? Né? O, o, o que é que surge dentro dela que é difícil dela lidar? Né? Então, aí a gente vai ver que muitas vezes falta essa estabilidade, né? Falta uma habilidade de permanecer estável diante de todas as que vão puxando a gente, né? Eu precisei aqui, por exemplo, nesse momento, parar um pouco, porque assim, estava me sentindo arrastada por uma voz que dizia assim, vai lá e pega alguma coisa para o menino e para ele parar quieto. Aí tinha uma outra voz que falava, Deus, é vergonhoso você estar no meio de uma live e você se ausentar, porque aí não vai ficar achando que não consegue cuidar do cachorro. Eu não, assim, não é mentira isso, né? Eu tenho uma certa dificuldade. E eu Verdade. faço o que eu digo, sabe? Então, se fica esse monte de pensamento e a gente fica perdido no meio disso, né? A gente esquece que tem um sofrimento aqui porque justamente eu quero manifestar o respeito pelas pessoas que estão aqui assistindo a gente, que pararam para estar aqui com a gente, né? Então, como que eu posso manifestar esse respeito? E às vezes, através de uma fotografia bem pouco usual. Isso é verdade. Foi
inusual, né? Eu saí no meio da live para pegar biscoitinho para o cachorro, né? Mas isso me ajudou a voltar para cá e a me concentrar melhor, né? No que estava acontecendo aqui, poder estar mais presente. Então aí entra no que a gente estava falando, né, Fernando, de forma e função, né? A gente está tentando buscar o texto do Manaco, né, mas são tantos que a gente acaba que não consegue lembrar assim, dessa forma. Mas esse tema é muito interessante, Mônica, porque tem um filme com Jim Carrey que chama Sim, Senhor. Não sei se você já viu ele. É muito interessante, né, que ele era um cara que muito rígido, né, falava não para todo mundo, todo assim fechado. E aí ele foi em alguma coisa lá e falaram, comece, diga sim, né, uma palestra lá. E ele começou a dizer sim para todas as pessoas, tudo. E a variabilidade comportamental dele começou a mudar, né? Ele arrumou uma namorada, ele começou a ter amigos, começou a ter um repertório diferente daquele que ele era infeliz, né? Então, a pessoa ela tem que também se dar abertura para que isso aconteça, né? Senão, realmente, ela tem que querer essa mudança também. A psicoterapia serve muito para isso. Embora que o psicoterapeuta fale, mas se a pessoa não estiver aberta a essa disposição, a gente tem que dar uma volta muito grande para chegar onde a gente quer com aquele paciente, com aquele cliente. É interessante trazer esse filme, porque eu lembro que, assim, no começo é bem isso. Ele começa a se abrir para fazer coisas diferentes, né? Mas só que depois, não sei se você se lembra, mas daí começa de novo, ele começa a ficar rígido também nessa coisa do sim, né? Então ele também Sim. é obrigado a dizer sim para tudo também. Isso não é variabilidade, né? Porque daí ele Na verdade, ele vai para dois extremos, né? né? E é isso, na verdade, o que a gente está falando assim, de olhar momento a momento o que realmente dá certo, o que funciona, o que não funciona. E isso, em termos de custo cognitivo, é muito alto, né? Então, é mais fácil a gente lançar uma regra, faça assim, tá? Né? Do jeito que foi estabelecido ali, e é mais fácil do que a cada momento a gente procurar o jeito de fazer, né? Então, por isso que muitas vezes a gente não varia, a gente acaba enrijecendo também, né? Mas se a gente não tenta fazer diferente, a gente acaba sempre voltando na mesma coisa, né? E a gente acaba que não estão funcionando, que não estão gente, né? Agora é difícil, né? Porque como ajudar o cliente a encontrar essa motivação? Porque eu acho que a gente precisa se perguntar também quando não tem uma abertura também. Isso também é comportamento que é função de contingências, né? Um fechamento para terapia, uma dificuldade, né, de se abrir para a terapia também sinaliza coisas, né? Então, onde que a gente precisa mexer? Eu acho que essa é sempre a pergunta do analista do comportamento, né? De onde que está surgindo esse comportamento, né? Em que contextos que eles surgem? O que ele produz como consequências? O que está mantendo esse comportamento? Essas perguntas têm que estar sempre presentes, né? Para a gente não... Sim. Pensando até de uma forma FAP, né? Eu gosto muito da FAP, escrevi um artigo para o livro do Arthur Vandré, um livro chamado Terapia Comportamental, e meu trabalho foi feito em cima da FAP. E a gente fala, né, que às vezes a forma que o paciente se comporta, né, na sessão
é muitas vezes como ele demonstra ao mundo, né? Então, a gente tem que ficar sempre atento ali, o sentimento do terapeuta, de como ele se sente com aquela pessoa, para entender de fato como ele comporta ao mundo. Exatamente. A FAP, ela trouxe uma coisa revolucionária, né? Porque Skinner falava, né, que um dos grandes limites da terapia era o fato de ter dado em um controle por regras, né? Então, a gente, antes, assim, a terapia era uma coisa, a terapia comportamental era uma coisa muito verbal, né? Era uma coisa muito educativa, assim. Eu lembro dos livros de comportamental que vinha isso escrito, né? O papel do terapeuta é o papel de um educador, né? Então a gente se colocava muito nesse lugar do professor, que ensinava coisas, que explicava, que fazia psicoeducação, né? Que descrevia contingências, né? Então apresentava toda a leitura ali funcional do caso, não sei o quê, né? E a FAP, ela veio com essa proposta diferente, porque a gente sabe que o controle por regra é extremamente prático, né? Então, ele está na base do sofrimento. Então, não faz muito sentido eu impor mais controle por regras, né? Isso, né? De usar ali a relação terapêutica, usar essa interação para poder criar contexto para que novos comportamentos surjam, né, para que haja essa variabilidade comportamental e aí fortalecer esses. E aí é muito interessante, né, Fernanda, porque aí uma vez eu fiz uma live com uma menina da psicanálise e eu disse que na FAP a gente usa a contratransferência a nosso favor, né? Que é isso que você estava dizendo. Então, eu não vou estar ali completamente neutra, eu não vou fingir que eu não sinto, mas eu vou notar surgindo em mim, né? Porque provavelmente aquilo também surge nas relações daquele cliente e tal, com outras pessoas e tal, e eu vou trabalhar com isso. E foi muito engraçado, porque assim, daí os psicanalistas ficaram horrorizados com essa ideia. Eles acharam muito, muito perigoso, e que onde já se viu. Interessante essa fala sua. Oi, deu uma travada aqui. Então já voltou, já. É muito bacana, Mônica, assim, eu fico muito contente mesmo de ter essa fala leve, né, que você inicia, provoca na gente, né, é um sentimento que nos dá uma liberdade de poder verbalizar e conversar também, eu acho muito interessante, sua fala, assim, você me faz sentir muito bem em tudo que você fala, e o seu trabalho é extraordinário, assim, sabe? Depois que eu comecei, a gente divulgou a nossa live, né? Tem alunos seu da Second que vieram me procurar, querendo trabalhar comigo lá no NPC e tudo. E eu fico, assim, muito emocionado, porque, assim, nossa, se você faz uma especialização, um curso lá com a Mônica, para mim, você tem carta branca aqui, meu. Você pode vir aqui, vir trabalhar com a gente, porque o seu raciocínio tá bem bacana. E a gente percebe, né, que são alunos bem diferenciados do conhecimento, né? Pelo nível que vocês colocam de professores, da instituição Seconte, eu vejo que, assim, a instituição de vocês como uma das mais sérias e competentes do Brasil mesmo, em ciências comportamentais. Então, eu fico extremamente grato de ter você por aqui, de falar com você. Você merecia emoções assim que você nem imagina. Eu fico muito contente quando te ouço, te procuro o tempo todo, às vezes, no YouTube para ver os vídeos. Então, eu fico muito contente. Eu sou de São Paulo também, sou lá do Ipiranga, né? Nasci em São Paulo mesmo. Não sabia. Eu sou paulista. Mas fui criado
aqui, né? Fui criado aqui. De vez em quando eu faço um bate e volta para cumprimentar alguns parentes, tudo, minha avó que mora lá. Mas eu moro aqui em Goiânia já faz a vida toda. Olha só, que legal, não sabia disso. Mas o bacana é o impacto, né, que você provoca nas pessoas, né? A gente vê as pessoas nos procurando aqui em Goiânia, né? Você é uma pessoa muito querida, muito amável, muito doce, muito admirável. Então, assim, eu só tenho que te agradecer por estar aqui nesse momento. O time de São Paulo é muito grande, né? Eu sei o quanto é difícil para você remanejar horário e tudo. Então, eu fico muito grato, assim, por esse bate-papo. A gente tem uns minutinhos ainda, se quiser falar mais alguma coisa, assim, que você gostaria, porque o Instagram não permite muito tempo, né? Não, só te agradecer mesmo, porque, nossa, fico muito feliz de ouvir essas coisas. A gente realmente, assim, lá no Seconte, a gente tem se esforçado muito, né? A gente sabe que é impossível não errar, mas tem feito o melhor que a gente pode, a gente tem tentado muito mesmo fazer um trabalho de qualidade, a gente mesmo formar bons profissionais, a gente quer que tenha muitos bons terapeutas contextuais no Brasil, né? E fico muito feliz, assim, de saber dessas coisas, né? Do pessoal procurando você também. Muito bom. E sempre à disposição. Muito gostoso também conversar com você. Obrigado, Marina. É isso. E que bom. E, Mônica, tem previsão para mestrado no Ceponte? Então, por enquanto, né, a gente não tem para física, né? Nossos cursos são todos online, coisa que eu e o Alan pensamos muito, né, que era uma coisa que a gente queria mesmo, que fosse 100% online, justamente para dar mais acessibilidade, né? Porque sabe que muitas coisas ficam muito concentradas ali no eixo Rio-São Paulo, né? Então, assim, as pessoas às vezes têm dificuldade de se deslocar de algumas regiões do país para poderem fazer os cursos bons de análise do comportamento, de terapias contextuais, né? Então, desde que a gente pensou esse curso juntos, né, eu e o Alan, a gente sempre pensou que a gente queria que fosse acessível às pessoas de qualquer lugar, né? Então, ser online, 100% online, era uma condição nossa, né? E a gente se esforçou muito para encontrar uma estrutura que permitisse isso, sem perder a qualidade. E aí, assim, por enquanto, mestrado online não é autorizado, né? Não é para fazer. Mas não sei, quem sabe no futuro, né? Quem sabe eu vou visitar presencialmente. Vai ser uma honra eu fazer um mestrado no Ceponte. Estou esperando aí aparecer alguma coisa, né, uma logística legal para mim. O Ceponte, você falou no início, mas no momento teve uma travadinha. Ele fica exatamente na onde, em São Paulo? Então, na verdade, a gente não tem uma estrutura física, né? A nossa estrutura é totalmente online, né? Joia. A gente só tem mesmo curso online. Então, o Alan, meu sócio, nos Estados Unidos, né? Sim. E eu moro no interior de São Paulo, né? Eu fico entre Bauru e São José dos Campos. Eu fico transitando entre essas duas cidades. Então, e a gente tem os nossos colaboradores e nossos professores espalhados também pelo Brasil, né? E fora também, né? Porque tem gente dando aula também no nosso curso que não mora no Brasil. E a gente tem o pessoal, a nossa equipe também é toda espalhada, né? Então, excelente. Assim, a pandemia nos obrigou a formatar dessa forma, né? Porque se a gente não faz dessa forma, realmente a gente fica sem como
trabalhar, isso tem como produzir conhecimento, né? E você limita, né, o que você está fazendo as pessoas que moram na mesma cidade, né? Então, essa foi a maneira que a gente encontrou. Mas é muito Excelente. gostoso. A gente a gente tem as nossas reuniões aí direto e o pessoal cada aí, né? Por todo o canto. E tem funcionado bem, assim. Muito bom, funciona, né? Porque o mundo se adaptou ao mundo online, né? Até os pacientes gostam mais do modelo online que às vezes presencial. Embora eu tento chamar para o consultório, porque eu tapeio um pouco melhor o comportamento da pessoa, mas eles gostam muito do online também. Se adaptaram. Excelente, assim, a sua organização. Imagino o quanto deve ser, né, minucioso o trabalho, grandioso que você faz. Fico muito honrado mesmo de vê-la por aqui, de falar sobre o seu trabalho, de tudo que você faz. Eu vejo o quanto você corre aí com o Seconte. E conte comigo, né, Mônica, para tudo que você precisar. Eu fico assim, eu não tenho palavras pela sua grandiosidade de tirar seu tempo. Uma quarta-feira, 7 horas da noite, horário de pico. Até a gente não teve uma grande audiência no momento. O pessoal está se movimentando, saindo do trabalho, mas a gente faz algo que pode com aquilo que tem, né, dentro dos horários que a gente tem. E a live foi excelente, vai ficar gravada para o pessoal aí. E só tenho que te agradecer mesmo, de verdade, de coração, por tudo que você tem feito por mim já há algum tempo, né? Então, muito obrigado de verdade. Eu desejo aí muito sucesso ao núcleo que Obrigado. cresça cada vez mais aí em Goiânia. E é isso, e conta com a gente também. Bom, Ótimo, excelente. Nós colocamos núcleo de psicologia clínica, né? Porque aqui em Goiânia tem, assim, em Goiás tem pelo menos 10 institutos comportamentais, né? Então, vou trabalhar a minha variabilidade também, né? Abrir um pouco mais as coisas para ventilar um pouco mais o nome de alguns profissionais também. tá bom. E à disposição de todo mundo. E até um aluno seu me procurou, o Pedro, né? Ele já é um membro nosso também, já está participando aí. Então, eu faço terapia eu faço curso com a Mônica e tal. Ele está entrando com a gente aí no NPC e tudo, e a gente vê que é um aluno muito bom, né? E tem um perfil realmente do conhecimento que vocês produzem. Que legal, muito feliz. Obrigado, Mônica. Obrigado por tudo. Bom descanso aí. Restinho de final de semana. Tá? Tudo de bom para você. E a gente vai se acompanhando. Foi muito bom ter você por aqui. Tá? Fico assim, enormemente grato por tudo que você tem feito por mim. Beijão, então, Fernanda. Beijão. Obrigado, viu? Tudo de bom. E apareça. Tchau, pessoal. Eu ia agradecer o pessoal que ficou até agora, né? A live vai ficar gravada, né? E para quem venha vir assistir também, muito obrigado por assistir a live, né? E tudo de bom para todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.